Voltei, gente, para mais um vídeo. E dessa vez eu tava me lembrando muito de uma história que aconteceu comigo quando eu tinha meus 14 anos de idade, né? Eu ainda era da igreja. Na verdade, eu acho que eu já tinha saído assim da igreja, mas nesse dia eu fui visitar a igreja. Eu vou ser bem breve e vou contar essa história para vocês, porque essa história foi muito engraçada que aconteceu comigo no tempo. E eu tava lembrando dela, é sempre uma história, sabe aquela coisa, aquele momento que acontece na sua vida que você não esquece nunca, que uma hora ou outra você sempre fica lembrando? Pois é, contar pra vocês. Em meados de 2014, o meu primo, que na verdade que ele mora comigo, né, o David, que eu falo que ele é meu primo, mas é um amigo meu de infância e adolescência por aí. Eu conheci ele mais ou menos quando eu tinha uns 12, 11 anos de idade, quando eu me mudei pra minha... que minha mãe ganhou uma casa do projeto Minha Casa Minha Vida, e a mãe dele também ganhou, e a gente acabou se conhecendo. Então, voltando. Aí um dia ele falou assim, bora pra igreja, não sei o que. Eu falei assim, embora, que era pra essa igreja que eu congregava, que eu tinha me assumido gay e eu tinha saído dela, né? Aí a gente foi. Só que a gente tinha um costume de ir pra igreja e toda vez que eles cantavam o louvor, que chegava a hora da pregação, a gente saía, porque a gente morria de medo daquelas irmãs que ficavam revelando um monte de coisa que, vocês vão morrer. Ai, que não sei o que mais lá. E eu morria de medo, gente. Eu sempre tive medo. Eu acredito muito no poder de Deus. Eu acredito que Deus, ele tem um poder sim de dar para as pessoas, né? De revelação, essas coisas. Mas era uma coisa que eu tinha muito, muito medo, né? Continuando na história. Aí ele falou assim, bora lá na praça, que tinha uma praça mais em cima, né? Ele falou assim, bora lá na praça, dar uma volta. Falei, bora mesmo que o culto tá chato, né? Bora sair, dei essa desculpa. Mas na frente a gente foi andando, né? Subindo pra praça de pé. Aí tinha um escuro entre a igreja era aqui embaixo na esquina, e mais em cima um pouco era a praça. Aí quando a gente tava vindo, passou um homem de moto. Aí ele parou a gente, né? Aí ele parou a gente e falou assim: essa aqui é a Avenida 1 a Avenida 2, sendo que lá no meu bairro era muito fácil saber qual era a Avenida 1 e a 2. A 1 era a que passava lá em cima e a 2 era a que a gente tava andando, né? Na que ele desceu. Mas isso era só pretexto. E ele foi chegando mais pra perto com a moto, né? E ele foi fazendo as perguntas assim pra gente. Vocês são namorados? Porque eu vou fazer muito essa pergunta pra gente, né? Porque naquele tempo eu era um menino gay, né? Eu me entendia como gay. E meu primo também, ele é gay, né? Então as pessoas sempre ficavam perguntando se a gente ficava um com o outro. Então na mesma hora ele perguntou, vocês são namorados? Não sei o quê. Aí eu, não, a gente não é namorado não. E o meu primo, como não vale nada, né? Desde sempre, desde muito novo, o cara na moto, ele começando a passar a mão no cara, e olhando pro cara e aquela coisa toda. E eu percebi que já tava indo pra um caminho assim sexual, né? Aí, e ele chegando pra perto, esse meu amigo dele chegando pra perto dele, né? Eu me afastando da moto. Menina, eu sei que ele falou assim, bora dar uma volta, o homem falou. Aí o meu primo, esse meu amigo falou assim, eu só vou se ela for, no caso eu, né? E eu me afastando da moto com medo de me fazer alguma coisa com a gente, né? Aí ele falou assim, qual é o nome dele? Aí no tempo era Matheus, né? O meu nome é de batismo. Aí eu falei, bora, Matheus, dar uma volta, não sei o quê. Aí esse meu primo subiu e eu subi junto na moto. E esse homem começou a andar, e ele foi pra uma área, gente, que era uma área que era tipo uma floresta, que era assim, tinha meu bairro, mais lá na frente, era tipo uma floresta, um monte de mato, né? Aí eu sei que esse homem foi andando, e chegou perto de uma cachoeira. Isso umas 8 e pouco da noite, né? E eu comecei a ficar com medo, eu pensei, pronto, morri. A gente vai morrer, acabou com tudo. E eu fiquei, gente, por que eu subi nessa moto desse homem? Esse homem vai matar a gente. Aí ele continua andando, entrando dentro do mato, entrando dentro do mato, e tudo escuro, a gente não via luz, não via mais nada. E o meu pensamento, gente, era que a gente tava, isso ele pilotando a moto, o meu amigo na frente e eu atrás do meu amigo, né? Eu pensei, pronto, a gente morreu, o cara vai matar a gente, vai fazer alguma coisa com a gente, deve ter algum cara por aqui que vai sair desses matos e vai matar a gente. E meu pensamento era esse, ele parou a moto. Quando ele parou a moto, você já sabe o que aconteceu, né? Tipo, o meu amigo começou a se pegar com ele, aquela coisa toda. Só que eu fiquei bem distante, eu não queria ficar com ele. Aí eu sei que uma hora ou outra ele ficou me chamando, a gente acabou ficando e tudo. E a gente ficou com esse cara. Gente, eu só tinha 14 anos de idade, eu era muito nova, eu tava perto de fazer os 15 anos de idade, né? Eu fico olhando hoje em dia, eu fico pensando, meu Deus do céu, como é que eu fiz uma coisa dessa? Tipo, eu falei que eu ia pra igreja, minha mãe nem sabe dessa história. Provavelmente, se ela ver esse vídeo, ela vai estar sabendo agora, quando ela ver esse vídeo. Eu nunca contei pra ninguém essa história da minha família. Como tem muitas coisas que já aconteceram na minha vida, eu nunca contei. Eu já passei muito perto, assim, de morrer, porque eu era muito boba. Às vezes o pessoal chamava, entrava dentro do carro e tudo, e minha mãe nem sonhava
que esse tipo de coisa acontecia, né? Vocês sabem como é que pode, né? Eu aprontava demais. Aí, eu sei que a gente acabou ficando e tudo, e ele tava muito bêbado, esse cara, né? Ele tava bêbado, deu pra perceber que ele tava com cheiro de cerveja e tudo, né? Só que ele ficou todo o tempo de capacete, né? Ele ficou todo o tempo de capacete, esse homem. Aí eu achei estranho, né? Que eu vi uma cicatriz aqui na barriga dele, sabe? Quando a pessoa tira, não sei se é íngua, alguma coisa que a pessoa tira aqui perto do estômago, que fica tipo uma cicatriz, um buraquinho, né? E eu vi que ele tinha um olho muito claro, e eu já vi que eu conhecia aquela voz, ele chamando meu nome. Eu falei, eu conheço essa voz. E tá bom. Aí eu sei que a gente subiu na moto, já eram as 9 e pouco, o culto já tava acabando, porque a gente tava vendo de outras igrejas, o pessoal já tava saindo. Gente, na hora que a gente tava indo, a gente voltou de um jeito, né? Meu amigo, quando a gente foi, o meu amigo tava no meio e eu atrás do meu amigo. Quando a gente voltou, veio o cara pilotando, eu no meio e meu amigo atrás de mim. E eu fui segurando a barriga do cara, né? Com a cabeça assim nele. Aí, bem na hora, meu amigo falou: Olha, o culto já tava acabando. Na hora que ele falou assim, o culto já acabou, menino. Na mesma hora a gente entrou dentro de um buraco, né? E a moto do cara era uma Bros e o cara bêbado entrou dentro do buraco, dentro de um buraco com tudo. Chega na hora que ele entrou dentro do buraco, ele se coisou assim, eu me segurei nele. E o meu primo que tava atrás de mim, as pernas dele foi vá de uma vez. Gente, eu juro pra vocês, eu senti as pernas dele vindo aqui na minha orelha. Chega, fez um Chega na hora que eu me lembro, às vezes eu fico conversando com ele, gente do céu, como é que pode? Quase que a gente paia morrendo com tudo, tá vendo? Era pra estar na igreja, foi estar ficando cômico. Quase que fala o nome da igreja, Deus castigando, quase que a gente morre. Aí eu sei que a gente continuou, né? Aí ele deixou a gente bem na via. Eu falei assim, não, não deixa a gente lá perto da igreja. Deixa a gente perto da via, que era pra gente poder dar uma disfarçada, por caso, se minha mãe procurasse, alguém procurasse a gente falava, não, a gente tava dando uma volta na praça. Realmente ia aparecer que nós tava dando uma volta na praça, porque a gente tava descendo e já tava chegando na praça, né? Então quem via a gente lá de baixo, lá de perto da igreja, tava pensando que nós tava dando uma volta por ali, né? Mas na verdade a gente tava ficando era com o homem lá. Aí, pois é, aí eu sei que passou uns dias, né? Aí eu comecei, eu tinha prestado atenção no homem, né? Aí depois, gente, que a ficha foi cair. Eu me lembro que tinha um cara que ele era marido de uma, não era nem amiga minha, né? Era uma, sabe aquelas amigas de vista que você tem que você falar, oi, não sei o quê. Ela parece que ela morava numa rua e ela morava de trás da rua de onde eu morava. E eu acho que era marido dela ou era namorada. E toda vez que eu passava, eu usava um topete no tempo, né? Esse marido dela sempre falava comigo. Ele falava assim, oi, Matheus, não sei o quê. E falava do meu cabelo, perguntava o que eu usava no meu cabelo. E sempre ficava me indagando, né? Só que eu era aquele tipo de pessoa que eu não via malícia nas pessoas, né? E eu via, gente, que tinha essa baita dessa cicatriz nele, né? E os olhos dele eram claros. Aí que caiu na ficha. E ele falou que o nome dele era Gustavo, e o nome dele não era Gustavo. Só que eu não vou falar o nome dele aqui pra não ficar muito explícito, né? Mas aí que caiu na ficha. Eu falei, meu Deus, aquele cara que a gente ficou no dia que a gente saiu era o cara que toda vez que eu passava pra ir pra escola fazer alguma coisa ele na outra rua, ele era marido dessa colega minha de vista. Aí que eu fiquei besta. Aí eu contei pro meu primo, né? Eu falei, eu conheço ele mora bem próximo aqui da gente. Aí o meu amigo ficou assim, sério, não sei o quê. E era realmente, gente, ele. Depois que eu fui montando todo o quebra-cabeça todo, aí que eu fui me tocar, né? Por causa que os olhos claros, a cicatriz, o tamanho. Só que a moto, gente, eu não tinha reparado muito na moto. Aí depois, quando eu fui reparar a bendita da moto, uma vez eu passei de frente e vi ele andando na moto, era a mesma moto. Do mesmo jeito, eu fiquei, meu Deus do céu, como é que pode as coisas tá acontecendo aí? Isso que a ficha foi cair depois, né? Mas hoje em dia eu já vim embora pra Brasília, eles já foram embora, antes mesmo de eu vir embora pra cá, eles já foram embora pra outro lugar também, a gente não tem contato de nada, só foi nesse tempo mesmo, foi em 2014, a gente ainda tava no ensino fundamental. Olha pra vocês verem a loucura, né? E eu sabia que ele tinha metido o nome dele, porque ele demorou, geralmente quando a pessoa pergunta, ah, qual é seu nome, né? A gente perguntou, qual é seu nome? Ele, procurando o nome na cabeça, bêbado, né? Embriagado, procurou o nome lá. Mas eu sabia, gente. Chega na hora que a ficha caiu, assim, chegou, eu gelei. Eu fiquei, meu Deus do céu. Porque realmente, na hora, né, como tava tudo escuro e a gente não tava muito prestando atenção porque a gente tava com muito medo, tinha acontecido isso. Olha pra vocês verem, né, gente, como é que é as coisas. Eu fico, meu Deus do céu. Só que a gente voltou pra casa, normal, e essa história, ela me marcou muito por todos esses acontecimentos que eu contei pra vocês, né?
vocês podem ver essa revirada que deu no final também, né? É uma história que hoje em dia que eu me lembro, eu fico rindo muito, né? Que a gente quase sofreu no acidente, mas, gente, o conselho que eu dou pra vocês e que hoje em dia não pega carona com estranho, gente. Isso que aconteceu comigo foi uma aventura, foi uma coisa legal, mas poderia ter terminado de outra forma. Esse cara poderia ter matado a gente, né? Porque às vezes tem cara que sai, às vezes depois que ele chega no prazer, chega a ter o prazer, ele vê um remorso, e às vezes ele quer matar a pessoa, quer fazer alguma coisa com a pessoa. Então esse é o conselho que eu deixo pra vocês. Eu sei que é um vídeo muito doido, um pouco divertido também, mas é bom sempre deixar isso aqui pra vocês e toma cuidado, gente. Não pega carona com gente desconhecida, até com gente que a gente conhece também. A gente tem que ter um certo receio. E é isso, gente, pro vídeo de hoje. Eu sei que foi uma loucura o vídeo de hoje, assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Eu tenho tanta história, gente, que já aconteceu comigo. Eu tenho só 22 anos de idade, eu vou fazer 23, mas já aconteceu tanta coisa na minha vida, gente. Às vezes eu fico dizendo, gente, como é que pode? Só tenho essa idade e eu já vivi tanto, já aconteceu tanta coisa na minha vida. Mas é isso, gente, o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu conte mais história aqui pra vocês, eu venho contar mais história aqui pra vocês. E um beijo, ó, e até mais. Tchau!